Vamos às Escrituras, vamos tentar perceber o que é que o Senhor tem para nós nesta semana, não só nesta semana, mas para adicionar à nossa vida. Nós temos falado de Evangelho sem fronteiras e na realidade é esse Evangelho que nós queremos proclamar, é esse Evangelho que nós queremos viver e de maneira nenhuma nós queremos ser o tropeço ou a fronteira para esse Evangelho. Então, o Evangelho sem fronteiras, e hoje vamos ler do capítulo 17, do versículo 1 ao 15, embora eu só vá falar sobre o versículo 1 a 10, mas é necessário nós entendermos o ambiente, a circunstância, todo o panorama onde esta mensagem está enraizada, encaixada. Então, do versículo 1 a 15, nós lemos assim no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, Paulo e Silas, já agora é na NVT, tá bom, amigos da multimédia, na nova versão transformadora, e diz assim as Escrituras: então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolónia e chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e, durante 3 sábados seguidos, discutiu as Escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalónica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas, quando os judeus de Tessalónica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Este é o encaixe, é o panorama, este é o cenário que está a acontecer enquanto Paulo e Silas se disponibilizam para pregar o Evangelho. Quero dar-vos aqui alguns dados que é necessário nós entendermos. Paulo e Silas, e Timóteo e Lucas, saem de Filipos sob grande confusão. Lembram-se da confusão em que Paulo saiu de um sábado, foi até um sítio onde eles sabiam que encontravam-se para orar a Deus. Era um lugar de oração e eles ali pregaram o Evangelho. Houve uma mulher que foi tocada por Deus e foi aberto o coração para que ela pudesse atentar às palavras que Paulo dizia e depois dela entender o Evangelho, ser confortada com o Evangelho, ser salva pelo Evangelho, ser batizada segundo o Evangelho, abriu a sua casa também como reflexo do Evangelho na sua vida. E obrigou Paulo, Silas, Timóteo e Lucas a entrar na sua casa e estar ali naquela casa. E durante alguns dias, durante vários dias, Paulo seguiu ao mesmo lugar de oração para pregar o Evangelho. E uma menina
que era aprisionada não só por homens, mas também pelo inimigo, Satanás, ela tinha visões e ela tinha discernimentos, e ela andava ali a dizer que eles eram o servo do Deus Altíssimo, e é verdade, publicidade verdadeira, não enganosa. Mas aquilo mexeu com Paulo. Paulo expulsou o demónio que estava naquela moça. Eles perderam o d'argent, que tinha o lucro com aquela menina, e puseram Paulo na prisão, e eles sofreram grande perseguição, grande dificuldade. Eles continuaram a permanecer na dependência de Deus, e durante a meia-noite eles estavam a orar e a louvar a Deus, Paulo e Silas. Os restantes ouviam apenas. Deus mexeu os alicerces daquela prisão, abriu as portas. O carcereiro ia matar-se porque não poderia deixar de maneira nenhuma ninguém sair, e ele pensava que todos tinham saído da prisão. E Paulo e Silas disseram: não faças esse mal a ti. E ele ouviu o Evangelho, foi salvo pelo Evangelho, e teve mais uma vez o reflexo do Evangelho na sua vida, e tirou Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, levou-os, limpou-lhes as feridas, levou-os à sua casa, deu-lhes alimento, e todos eles foram salvos e batizados. O reflexo do Evangelho em Filipos, e eles saíram com uma missão. E nós ainda aqui não entendemos que eles saíram com uma missão e foram diretos à cidade mais importante de toda a Macedónia. Porque se Filipos era uma cidade principal do município, e era, nós lemos isso nas Escrituras, mas era uma cidade pobre comparado com Tessalónica. Tessalónica era a capital, era a cidade mais importante de toda a Macedónia, era uma cidade rica. E diz que Paulo passou por Anfípolis, certo? E a Polónia. E sabem que eles não viajavam de carro como nós hoje. Então 30 km para nós são meia dúzia de minutos, 15 minutos, conforme as estradas, se tivermos autoestrada ou não. Estamos aqui a falar de meia dúzia de minutos, mas eles não caminhavam, eles não andavam assim, eles viajavam muitas vezes ou com animais alugados ou andavam a pé. E então estas cidades distavam umas das outras à volta de 40 quilómetros. O que nós entendemos é que uma pessoa consegue andar 40 quilómetros num dia, mas depois pernoita lá, e depois anda mais um dia e pernoita lá. Então diz que ele passou por Anfípolis e por Apolónia, mas reparem numa coisa, eles tinham um projeto, um objeto, um alvo comum e bem definido. Nós temos que ir à Tessalónica, às cidades principais, para causar alvoroço, tumulto. Porque o Evangelho mete tudo de pernas para o ar. Transtorna todas as vidas. Esse Evangelho que diz, olha, venham porque a vossa vida vai ficar muito melhor, não é verdade. Porque para uma pessoa ficar dentro do Evangelho tem que morrer para a sua vida. Então o Evangelho traz um tumulto, um transtorno, uma revolução completa na vida da pessoa. Amém, igreja? Amém. Esse é o verdadeiro Evangelho. E estes homens pregavam o verdadeiro Evangelho. Chegaram a Tessalónica e começaram a pregar, e diz as Escrituras que eles pregaram durante quantos sábados seguidos? 3 semanas. Mas no contexto geral daquilo que nós acabámos de ler, o que é que aconteceu? Houve um problema tão grave, um tumulto tão grave, um alvoroço tão grave, que até a pessoa que os reconheceu, que foi salvo pelo Evangelho e teve um reflexo do Evangelho, porquê? Porque abriu a sua casa para receber aqueles que traziam transtorno e alvoroço e tumulto em toda a cidade. E abriram a sua casa, Jason, e muitos outros que creram. Mas o que aconteceu? Eles sofreram na pele como escudos para proteger quem lhes tinha pregado o Evangelho. Repararam nisso ou não? Eles escudaram. Eles fizeram aquilo que nenhum discípulo fez com Jesus. Eles escudaram quem lhes pregou o Evangelho e sofreram na pele, na carne, na prisão. E ainda pagaram uma fiança. E quando eles saíram da prisão, o que é que eles fizeram? Vamos apressar-nos para protegê-los e enviá-los fora da nossa cidade. Sim ou não? E enviaram-nos para onde? Para Bereia. E eles foram para Bereia. Neste caso, Paulo e Silas foram para Bereia. E eles começaram a fazer o quê? Escondidos. Não, o que é que eles fizeram?
foram diretos para uma sinagoga. A esta altura, e nós podemos ver desde Atos 13, quando Paulo começa as suas viagens missionárias, ainda naquela altura com Barnabé, que Paulo já devia ter aprendido a lição há muito tempo. Porque cada vez que ele ia entrar dentro de uma cidade, ele virava-se para uma sinagoga e ele saía de lá mais aleijado do que tinha entrado. Sempre maltratado. Das duas, uma, ou Paulo é burro, ou era obediente. Ou Paulo era masoquista, ou ele era uma doação em vida. Então, se vocês repararem em Listra, Derbe, Icónio, Filipos, ele maltratado, sempre maltratado, mas ele agora saiu de Salónica maltratado, na carne de Jason, porque na realidade ele não foi maltratado neste lugar, porque foi escudado pelos discípulos de Cristo. Mas foi enviado para Bereia. E o que é que ele chegou? Chegou a Bereia e vai disto, e vai fazer a mesma receita, que dá o mesmo bolo. Vocês vão ser perseguidos. E os irmãos de Bereia, que ainda assim aceitaram tudo muito bem, o que é que aconteceu? Os judeus de Tessalónica, que estavam cheios de inveja, vieram até Bereia porque disseram, não, eles não vão ficar aqui, a gente vai dar cabo deles. Diz que os irmãos de Bereia enviaram Paulo outra vez, neste caso para Atenas, para fora da Macedónia. Ele neste momento estava na Acaia, no sul de toda aquela parte. Hoje é a Grécia. Então eles foram para o sul da Grécia, Corinto. Eles estavam ali, foram enviados para lá. Porque é de Corinto que Paulo escreve para Tessalónica. Ouçam, quantas semanas é que Paulo pregou o Evangelho? 3 semanas. Sabem quem é que patrocinou todo este ministério de Paulo pregar em Tessalónica? Foi a igreja mais pobre de toda a Macedónia. Filipos. Se nós queremos avançar como reino de Deus, nós não temos que estar a olhar para os ricos deste mundo. Nós temos que estar a olhar para os ricos em Cristo, porque são eles que vão abonar toda a manifestação do Evangelho. Eu tenho aprendido isto ao longo dos meus anos. São poucos, porque para os mais novos eu sou velho, para os mais velhos eu sou novo. E para mim eu continuo sempre a ser o mesmo. Novo. Na transformação do Evangelho, ok? Não é sempre a ser o mesmo nessa área. Mas nós temos que ter esta consciência. Não são os ricos deste mundo que vão patrocinar o Evangelho. São os ricos em Cristo que vão patrocinar o Evangelho. Então os de Salónica eram super ricos, comparados com os de Filipos. Mas quem patrocinou a sua ida lá foram os filipenses. Por isso é que Paulo, quando fala a carta aos filipenses, diz: vocês são um amor. Porque na vossa pobreza vocês saíram ricos. Vocês patrocinaram a riqueza. E aos coríntios, quando ele está a escrever aos coríntios, porque foi de Corinto que ele falou aos Tessalonicenses, quando ele fala aos coríntios, ele diz assim: olha, vocês na vossa riqueza nunca abonaram o vosso evangelho. E eu não quero que vocês me tirem essa honra. Porque enquanto eu estive com vocês, foram os irmãos da Macedónia, filipenses, que patrocinaram eu estar com vocês durante mais de 3 anos. E quando ele esteve em Éfeso, as igrejas que enviavam eram as igrejas mais pobres. E ele teve que estar lá também 3 anos. Ouça, se nós olharmos para isto, nós vamos dizer assim: o Evangelho não teve qualquer sucesso. Porque eles estiveram lá 3 sábados apenas. E foram expulsos. E não voltaram lá. E foram para outra terra perto e foram expulsos de lá e só lá tiveram meia dúzia de dias também. Então o sucesso vai ser o quê? 0. Mas sabe uma coisa? A Igreja de Cristo surge do meio do caos. A Igreja de Cristo surge do meio do caos. E sempre na dependência de Deus. Ouça, a Igreja de Cristo surge do meio do caos e sempre debaixo da dependência de Deus. Então o Evangelho, e nesta série de Evangelhos Sem Fronteiras, nós temos seguido a tónica seguinte. É que nada nem ninguém para os planos de Deus.
Nada nem ninguém para os planos de Deus. E temos vindo a concluir que o Evangelho de Deus, para o Evangelho de Deus não existem fronteiras. Onde Deus enviou o seu povo a pregar o Evangelho, não está dependente do sucesso das pessoas, mas está dependente do crescimento que Deus dá. Por isso é que Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz, sim, eu e Apolo, um semeou, o outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então vocês não são de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, vocês são de Cristo, porque estará a igreja dividida? Não. A igreja depende sempre de Deus em Cristo. Por isso é quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, logo no primeiro capítulo, ele diz, graças, eu dou graças e estou feliz pela igreja que se reúne em Tessalonicenses em Deus, Pai de Cristo Jesus. Então onde é que está a igreja? Onde é que reside a igreja? Em Cristo. Mais do que uma cidade, mais do que uma dependência psicológica, social ou financeira, económica. Porque nós dependemos sempre de Deus, porque nós estamos em Cristo. E na realidade nós temos que saber o seguinte, quando nós nos dispomos a servir o reino de Deus, nós não estamos a servir qualquer evangelho, nós estamos a servir o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando nós pregamos o Evangelho, mesmo que seja só por 3 sábados, ou 3 domingos, ou 3 dias, e mesmo que nós sejamos expulsos, porque há muitas formas de ser expulso, nós temos que entender que é necessário pregar o Evangelho desde o primeiro momento, porque nós não sabemos quanto tempo vamos ter para pregar esse Evangelho. Então, quando nós nos dispomos a servir o reino de Deus, devemos ter em conta 3 factos importantes. Primeiro é, os planos de Deus prevalecem sobre a vontade humana. E amém. Paulo estava a ser guiado por quem até ali? Pelo Espírito Santo do Senhor, porque ele queria ir até à Ásia e Deus disse-lhe que não. E depois ele pensou, vou até à Galácia e Deus disse-lhe que não. E ele disse, então eu vou por onde? E andou ali até Troade. Quando chegou a Troade, ele teve uma visão e Deus disse-lhe, olha, passa até à Macedónia e prega o Evangelho. Então ele foi obediente. E ele chegou lá e foi à procura de um lugar de oração e encontrou um lugar de oração e começou a pregar o Evangelho. Ele não pregou melhorias sociais, nem, nós somos um todo em relação à economia e à parte social. O que é que se ensina aqui neste lugar? Não, eles pregaram Cristo e Cristo crucificado. Não é assim que Paulo diz aos Coríntios quando ele chegou? Eu quando fui a vocês, eu não fui com tremenda sabedoria ou persuasão de palavras diferentes, de sabedoria humana. Não, eu quando cheguei a vocês, eu preguei-vos Cristo e Cristo crucificado. Porque isso é o Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E quando Paulo começa a pregar a ressurreição, aí se torna viva tudo que estava em cinzas, começa a reerguer-se em Cristo. E há muitas vidas que estão em cinzas e que precisam de reerguer-se pela ressurreição de Cristo, mas primeiro é necessário que o Evangelho faça em cinzas tudo aquilo que nós somos na nossa carne. Entendeu o que eu quis dizer? Se não entendeu, vai entendendo, porque nós vamos pregar sempre a mesma coisa. Eu ainda esta semana dizia a um jovem, trabalho de pastor é muito fácil. Provavelmente é dos trabalhos mais fáceis de todo o mundo, em termos teóricos. Sabe porquê? Porque eu posso, numa conversa, ter sempre o mesmo remédio. Eu posso sentar-me com qualquer um de vocês e as minhas 3 perguntas vão dar na mesma resposta e o meu e a receita vai ser a mesma. Então, trabalho de pastor é fácil. Primeira pergunta, estás a ler o suficiente para conheceres quem Deus é na tua vida? Eu sei que a resposta vai ser não. E a minha resposta médica, pastoral é, então lê. Estás a comunicar com Deus segundo aquilo que tu tens lido o suficiente para cresceres em Deus? Que é orar. A pessoa não vai responder porque eu sei que a resposta é não. Nós estamos sempre em dívida nestas áreas. E a terceira pergunta é, então tu tens vivido segundo aquilo que tu tens orado e tens entendido pelas Escrituras? Eu sei que a resposta vai ser não. E a minha resposta médica, pastoral, vai ser a mesma. Então vive.
Então o trabalho pastoral é sempre o mais fácil de todo o mundo, porque a receita será sempre a mesma e vocês vão sempre ouvir a dizer as mesmas coisas. Eu não vou ser aquele pastor que vai trazer humanismo para dentro da igreja para trazermos coisas novas. Eu vou pregar o Evangelho sempre. Sempre. Porque é Ele que salva. É Ele que torna vivo aquilo que já morreu. É Ele que ressuscita aquilo que está morto. E é aquilo que mete direito aquilo que está torto. Ouça, não há outra coisa que nós possamos fazer. Então, cuidado com o tempo que nós perdemos a pregar coisas que não têm nada a ver com o Evangelho. Ou antes, às vezes são resultados do Evangelho. Nós não fomos chamados para pregar resultados do Evangelho, porque isso cabe a Deus. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E sofrer as consequências de pregar o verdadeiro Evangelho, para que Deus dê o resultado desse Evangelho na vida das pessoas. Entendeu o que eu quis dizer? Porque há igrejas que vivem de resultados. Há igrejas que vivem de resultados. É bom nós nos animarmos pelos resultados e com os resultados, mas não dependermos dos resultados. Então nós dependemos sempre de Deus. No bom e no mau. Amém? E quando nós não tivermos com sabedoria suficiente para passar pela prova que estamos a passar naquele momento, então temos que fazer o quê? Pedir a Deus que dá essa sabedoria para que nós passemos por essa prova de uma forma agradável e madura diante de Deus. Para que a nossa fé seja fortalecida. Em segundo lugar, é que a perseguição humana não destrói a obra de Deus. Irmãos, a obra do homem jamais destruirá a obra de Deus. Enquanto eu estou a falar sobre isto, eu gostava que o irmão se levantasse, abrisse a Bíblia em 2 de Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 a 4, e que lesse em voz alta. E quando encontrar, pode levantar-se e eu vou-me calar para nós ouvirmos o que as Escrituras dizem. Nós muitas vezes não sabemos lidar com a contrariedade. Não sabemos lidar com a dificuldade. E depois, quando nós somos expostos à dificuldade humana, nós tentamos lutar com as armas humanas, com aquilo que nós sempre fomos aprendendo. Mas o apóstolo Paulo aos Coríntios dá-lhes uma regra base do Evangelho. Nós não lutamos com armas carnais. Alguém já abriu 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 4? Ninguém abriu? As armas que nós usamos nesta guerra, na nossa luta, não são carnais, mas em tudo poderosas em Deus, porque elas são de Deus. Ouça, e é para tornar cativo, ou levar cativo, toda a altivez de pensamento, toda a sabedoria humana, e reduzi-la a cinza. Mas nós só fazemos isto quando pregamos o Evangelho, quando temos a oportunidade. E sabe como é que nós pregamos o Evangelho? Vamos ao texto, que vai nos ensinar o que é que Paulo e Silas fizeram. Porque eles expuseram, ali naquele momento, coisas muito importantes do Evangelho, que nós, às vezes, só passado um ano de relação com alguém, temos a capacidade, a ousadia de o fazer. Vocês querem saber como é que nós começamos a trazer tumulto e transtorno ao mundo? Pregando o Evangelho. Eu tenho noção disso, porque eu estou na mesma situação que vocês, eu também tenho pessoas em que eu gostava de chegar lá e pregar o Evangelho assim, pá! E depois deixar ver o que é que Deus ia fazer. E falta-nos o quê? Ousadia no Espírito Santo. Irmãos, então enchei-vos do Espírito. Sabe o que é encher do Espírito? Não é só estar numa sala, ou não é só, não é tanto estar numa sala fechada, sozinho, a tentar, sei lá, fazer o quê? Enchei-vos do Espírito, está a falar de sopro. Está a falar de nós nos educarmos diante das Escrituras, começarmos a orar as Escrituras para nós sermos um com as Escrituras, para quando nós falarmos, nós soprarmos as Escrituras sobre as pessoas. Então, enchei-vos do Espírito é isto. Que o vosso soprar seja do Espírito. E por isso vocês têm que ser um com as Escrituras, um em Cristo.
A perseguição humana não destrói a obra de Deus. Este é um problema que nós temos para resolver na nossa cabeça. Porque quando nós temos uma barreira de falar o Evangelho a quem quer que seja, é porque nós entendemos ou não valorizamos que a obra de Deus é sobrenatural na vida da pessoa que está ali à nossa frente. Quantas vezes nós já olhamos para uma pessoa e dizer assim, não dá, não dá. E nós privamos a pessoa de ouvir o Evangelho porque nós já decidimos na nossa carne que não dá. Esse não é o nosso trabalho, irmãos. O nosso trabalho é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância, mesmo que nós entendamos que não vale a pena. Porquê? Porque é Deus que faz a obra. Ou seja, nós estamos muito mornos nisto. Nós temos familiares que estão sedentos, precisam de ouvir o Evangelho. E nós às vezes oramos ao Senhor, Senhor, fala o teu Evangelho, e Ele diz, não, eu enviei-te a ti. Fala ao teu pai, fala à tua mãe, fala à tua prima. Fala aos teus tios. Fala às pessoas que tens contigo a trabalhar. Enquanto não fizeres isto, não vai haver sobrenatural na tua vida. Amém, igreja? Nós temos de nos despir desta dificuldade de olhar para as obras de Deus e pensar, a obra de Deus não avança porque eles não deixam. Não, a obra de Deus não avança porque nós não quisemos pagar essa dívida que nós temos para com Deus, que é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, independentemente da circunstância. Em terceiro lugar, quando Deus se manifesta, a igreja é fortalecida. Oh irmãos, isto é a coisa mais bela que nós podemos experimentar. Quando nós achamos que não vale a pena, mas somos guiados a pregar o Evangelho e pensamos, isto não vai dar em nada. E saímos de lá. 3 sábados, Paulo e Silas pregaram num sítio onde teve algum sucesso, mas foram expulsos de lá. Mas Deus deu sucesso àquela igreja. Quer ler comigo os primeiros versículos da primeira carta de Tessalonicenses? Quer ler comigo? Alguém quer abrir? Vamos lá participar todos? Vamos participar todos? Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 a 4. Como é que é possível 3 sábados, irmãos, 3 sábados a pregar e ter este sucesso tão grande? Sucesso tão grande. Alguém já abriu? Alguém quer ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 4. Pode ser de 1 a 3, apenas. Amém e amém. 3 semanas a pregar e ele diz que recorde-me sempre diante de Deus, dando graça a Deus pelo trabalho da vossa fé, pela operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, ou seja, do trabalho do vosso amor, daquilo que vocês conseguiram fazer para além da vossa capacidade natural. Ouça, a abnegação do amor é nós darmos amor quando não é merecido dar amor. 3 semanas a pregar o Evangelho e o reflexo do Evangelho na vida destas pessoas é sobrenatural. Porque eles tinham uma operosidade da fé. A sua fé estava em ação de uma forma clara. Paulo deve estar a lembrar-se e a recordar-se, quando está em Corinto, a escrever para os Tessalonicenses, o momento em que todo o alvoroço daquela cidade, porque eles pagaram a gente desordeira, má e sem nada para fazer, e disseram que querem ter um trabalho, o trabalho é fixe, é açucar gente, é maltratar malta, querem fazer isso? Então vá, está aqui dinheiro, vamos à casa deles, vamos à procura deles. Onde é que eles estão? Estão na casa de Jason. E eles chegaram lá e onde é que estão? A malta que anda a alvoroçar e a ter transtorno neste mundo todo e agora chegaram também aqui. Onde é que eles estão? Nós queremos matá-los. E Jason diz, estão aqui, somos nós. Vocês não vão ficar com eles. Então a operosidade da fé na cabeça de Paulo está incluído este escudo humano que eles fizeram
em vez de entregar Paulo e Silas. Como em tantas outras cidades, Paulo e Silas já tinham sido entregues. E ninguém se pôs ou se escudou. Estão recordados disso? Por isso é que Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, diz: olha, eu dou graças a Deus por vocês todos. Ouçam, 3 semanas a pregar o Evangelho. O sucesso. Sabe, o sucesso não está dependente da forma como nós somos ou como nós estamos a apresentar o Evangelho. Já vamos chegar lá, não é de qualquer forma. Mas quando Deus se manifesta, o sucesso é garantido. Nem que sejam apenas 3 vezes que nós pregamos o Evangelho. Mas quando Deus se manifesta, o sucesso é garantido. Então este texto mostra-nos isto. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Extraordinário. Mas sabem porquê? Vamos lá ao nosso texto. Vamos lá ao nosso texto. Este é o segredo, irmãos. Este é o segredo. Se nós queremos ter sucesso na vida que nós levamos a pregar o Evangelho, então nós temos que atentar bem para estes verbos que nós vamos acabar de ler agora. Ou vamos começar e acabar de ler agora. Então diz assim, então Paulo e Silas, isto é o texto de hoje, 17, de 1 a 10, que apesar de nós termos lido de 1 a 15, era só para nós percebermos que o ambiente era mesmo mau, porque eles saíram de Salónica, foram para Bereia, tiveram que sair de Bereia, foram para Atenas, e só em Atenas é que eles ficaram ali mais tempo. Então o ambiente era difícil. Mas vamos aqui ver. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolónia e chegaram a Tessalónica, que era o alvo, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras. Este é o primeiro verbo que eu quero que nós olhemos. Discutir as Escrituras, no verbo em grego, ou seja, no original, diz lá de dialogar, dialogai. Então ele está a dialogar, ele está a dar espaço a que hajam perguntas e respostas. Ele está a colocar perguntas e a dar as respostas e está a colocar em diálogo todas as afirmações que eles fazem acerca das Escrituras dentro da sinagoga. E isto é o que nós temos que aprender a fazer também como bons cristãos. Nós às vezes levamos tanta certeza que matamos as pessoas com as nossas certezas sem lhes dar a oportunidade de serem ressurretos pelas nossas certezas. Porque não as deixamos respirar nem falar. Nós não sabemos o que estamos, nem com quem estamos a lidar. É necessário ouvir. Neste caso, Paulo sabia muito bem quais eram as suas certezas, porque ele vinha dessa escola da sinagoga. Paulo sabia muito bem o que é que era necessário fazer perguntas e era necessário responder em momentos específicos daquele diálogo. Então é necessário dar do nosso tempo para conhecer quem nós andamos a evangelizar. Amém? Evangelizar não é chegar ao pé de uma pessoa e dizer assim, olha, está aqui um folheto e o Evangelho é isto. Aceitas ou não? Se aceitares vais para o céu, se não aceitares vais para o inferno. E depois nós viramos costas e pensamos, agora o sucesso do Evangelho vai ser um estrondo porque o Senhor vai fazer. Cuidado com aquilo que nós fazemos. Porque Paulo, desde o primeiro momento, durante 3 semanas seguidas, ele dialogou as Escrituras entre eles. E as Escrituras é a base igual destas mesmas frentes. O padrão de discussão é o mesmo. E nós temos que entender isto. Se nós vamos evangelizar um católico, a base de entendimento não é a mesma. A base de fé não é igual. Então nós temos que entender o que eles pensam para não chegar lá e devastar um campo, ao invés de construir uma ponte. Fiz-me entender? Então Paulo sabia muito bem qual era a base identitária daquele grupo e chegou lá e discutiu com eles as Escrituras, abriu as Escrituras e dialogou com eles entre perguntas e respostas. É isso que as Escrituras nos mostram pelos próprios verbos originais. Então diz que, como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo. Segundo verbo, versículo 3. Explicou as profecias. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, depois de eles dialogarem sobre as Escrituras, vieram à tona
profecias que entregavam o Cristo ao povo. Então é necessário que nós conheçamos as Escrituras e mais. Se nós queremos dialogar com as Escrituras e dialogar e abrir as Escrituras à frente das pessoas, nós temos que conhecer as Escrituras. Para poder explicar as Escrituras, que é poder saber manusear as Escrituras, não é manipular, ok? Manusear as Escrituras. Da mesma forma que Filipe fez com o eunuco, quando ouviu ler Isaías 53, e ele disse, olha, entendes o que lês? Como é que eu vou entender se não há quem me explique? E então ele foi convidado a explicar as Escrituras e ele fê-lo. Nós temos que aprender a fazer isto também. Nós temos que aprender a entrar no mundo das pessoas, no campo missionário das pessoas, porque as pessoas é que são o campo missionário, ok? Entendendo qual é a base de verdade que eles entendem e começar a dialogar através desse entendimento mútuo. E depois de entendermos qual é a base, nós começarmos a trazer as profecias que as Escrituras mostram acerca do Cristo e apontá-lo para Jesus. Ouça, ele explicou as profecias e provou, outro verbo. Nós precisamos fazer isto, irmãos. Se nós queremos ter o mesmo sucesso, nós temos que estar na mesma base, que são as Escrituras, nós temos que dialogá-las, discutir as Escrituras, nós temos que depois ter a capacidade e a ousadia de as explicar e depois de provar que elas são a verdade. Então nós vimos aqui a dialogar as Escrituras ou a discutir as Escrituras. Eu não estou a usar sempre discutir, porque a palavra no grego é mesmo dialogemai. Okay? Então é dialogar, só que nós, no nosso português, discutir parece que estamos ali, porque até a palavra na Ara diz arrazoou. E na minha cabeça, quando eu leio arrazoou, é arrasou. E eu penso, Paulo chegou lá e arrasou com a malta toda. Não, arrazoou é explicou, é discutiu, dialogou. Então por isso é que eu estou a trazer primeiro a nova versão transformadora e não estou a ir logo à outra, mas arrazoou, ou discutiu, ou dialogou, é a mesma coisa. Ok? Então nós temos que saber dialogar as Escrituras com as pessoas, temos que ter a capacidade de as explicar e para isso é preciso nós lermos mais, estudarmos mais as Escrituras. Depois é preciso então provar que as profecias que nós levantamos com certeza de que Ele é o Cristo, nós podemos levá-las a provar que Ele é o Cristo. Jesus é o Cristo. Ouçam, isto urge. Nós sabermos manusear as Escrituras. Não é manipular, mais uma vez. Explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer. Sofrer é outro verbo, que é saído das igrejas de hoje em dia, porque ninguém quer sofrer. Uma das primeiras perguntas quando nós falamos do sofrimento de Cristo é aquela mesma pergunta que Satanás fez Pedro dizer a Cristo quando ele disse é necessário que eu vá e sofra. O que é que Pedro disse? Não. O que é isso? Sofrer? O que é que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, de tropeço. Porque essa é uma parte carnal. Esse é o impulso carnal. Sofrer, não se pode sofrer neste mundo, mas ouça, nós não viemos para outra coisa agora porque nós quisemos sofrer. Sofrer a diferença, sofrer a separação de Deus. Nós desejamos sofrer a separação com o Criador. E aquilo que Deus nos mostrou é que uma vez que sofreste a separação, vais sofrer para sempre. Vais comer do teu suor, vais ter dores a ter o parto. Foi ou não foi? Como nós quisemos sofrer a nossa independência, então nós estamos a sofrê-la mesmo. Para nós percebermos e sofrermos o desejar a dependência em Cristo novamente. Nós sermos convergidos nele outra vez. Então ele explicou as profecias e provou que era necessário Cristo sofrer por quem? Por quem? Por nós. E é isso que as pessoas têm que ouvir da nossa boca. Jesus sofreu por nós. E a pergunta que eles vão dizer é, mas porquê? Porquê é que Jesus tem que sofrer por nós? Deus é mesmo... Porquê é que Ele não perdoa apenas? Ouçam, devem ter existido 1000 perguntas. E que Paulo satisfez em 3 semanas.
De tal forma que houve um sucesso do Evangelho que eles se usaram como escudos para que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas não sofressem. Porque para eles era, agora isto faz sentido. E ouçam o seguinte, foi necessário que ele explicasse que era necessário sofrer e também o quê? Qual é o próximo verbo? E ressuscitar dentre os mortos. Nós queremos mesmo que as pessoas a quem nós falamos ressuscitem dentre os mortos. Esta é a pergunta que nós temos que fazer hoje. Nós temos desejo que as pessoas ressuscitem dos mortos, porque essa é a situação em que eles se encontram se não têm Cristo. Esse é o lugar onde eles estão neste momento. Se não estão em Cristo, estão mortos completamente, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos. E enquanto não formos resgatados por Ele para uma nova vida, nós continuamos mortos nos nossos pecados. Então a pergunta aqui é se eu quero ou se eu tenho a intenção ou o desejo mesmo de que Deus ressuscite o morto que está à minha frente a discutir comigo sobre alguma coisa que não tem nada a ver ainda com o Evangelho. Mas que urge a dependência e a necessidade dele ouvir o Evangelho para ser ressurreto dos mortos, levado de uma vida de morte para a luz de Cristo. Este Jesus de que lhes falo é o Cristo. Foi isto que lhe custou sucesso e perseguição. E eu quero mostrar uma coisa rápida, é que para quem não é de Cristo, vai dizer, eles estão a transtornar o mundo. Em Lucas, Jesus ensina isto de uma forma muito clássica. Os evangelhos, os evangélicos e os crentes que pregam o Evangelho, eles não vieram trazer o mundo de pernas para o ar, como foi ali dito. Eles vieram trazer o mundo novamente ao seu posto inicial, em reconciliação com Deus. Então, desde Adão e Eva, o mundo ficou de pernas para o ar e aquilo que o Evangelho está a fazer é tornar as coisas outra vez iguais. Só que isto está tudo conforme aquilo que a carne fala. Por isso é que Jesus, no capítulo creio que é 18, não sei se é o 18 de Lucas, mas ele está a falar numa parábola do seguinte: quando um homem tem na sua colheita uma grande colheita e os seus silos já estão cheios, ele diz, ok, já sei o que é que vou fazer. Vou destruir estes silos velhos, vou construir novos para poder ter uma maior fartura. E o que é que nós dizemos como carne? Dizemos, olha, é um bom homem para governar o país, é um bom homem para governar a igreja, é um bom homem para governar o mundo, porque ele traz prosperidade. E o que é que Jesus ensinou à malta que estava a ouvir? Qual foi a palavra que Jesus ensinou a dizer a esta pessoa? Aos olhos de Deus, o que é que este homem é? É um louco. Se te pedirem a tua alma hoje, porque nós de uma forma natural pensamos em quê? Lucro neste mundo. Mas o lucro verdadeiro não é deste mundo. O lucro verdadeiro está em Cristo. E é Ele que nós procuramos. É Ele que nós pregamos. Nele nos movemos, vivemos e respiramos. Na realidade é nele. Ele é a nossa dependência. Então nós temos que aprender estas vertentes. Nós discutirmos, dialogarmos o Evangelho, nós explicarmos o Evangelho, nós provarmos pelas Escrituras que Ele é o Cristo, porque Ele é que nos vai fazer ressuscitar dos mortos da mesma forma que Ele ressuscitou. Então, irmãos, nós queremos ter sucesso, nós temos que pregar o Evangelho tal qual como Ele é. E não importa quanto tempo nós temos, importa nós pregarmos a tempo e a fora de tempo. Amém?